5 projetos de Machine Learning para iniciantes. Confira nesse vídeo um passo a passo, onde você vai conferir as principais bases para quem está iniciando agora, as principais bases de dados utilizadas em projetos. Você vai conferir o passo a passo, cada tarefa que você precisa fazer para desenvolver suas habilidades em aprendizagem de máquina. Se você está iniciando agora, está buscando algum emprego na área, então se liga nesse vídeo. Executa esses projetos que eu vou deixar o link aqui na descrição para o meu site, onde tem a descrição detalhada que você pode conferir cada etapa, cada tarefa que você precisa fazer nesses projetos para aumentar suas habilidades e aumentar sua experiência na área. Tem projetos de regressão linear para prever a emissão de gás carbônico em carros. Tem também a classificação de espécie de plantas, tem a classificação de dígitos manuscritos. Então eu separei aqui algumas bases de dados interessantes para você ir treinando suas habilidades. Também tem um projeto aqui que eu estou trabalhando, que é a previsão de like. Será que eu consigo criar um modelo para prever o like dos meus seguidores? Já aproveita aí, já dá o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos também, para fortalecer cada vez mais essa comunidade e que o YouTube possa indicar esses vídeos. Me ajude para que o YouTube possa indicar esses vídeos para as outras pessoas. Então, sem mais enrolação, eu vou dividir minha tela agora aqui para mostrar para você esse passo a passo e quais os projetos que você precisa desenvolver como iniciante na área de Machine Learning. Vamos lá, galera! 5 projetos de Machine Learning para iniciantes. O aprendizado de máquina é uma área empolgante da inteligência artificial que permite aos computadores aprenderem com os dados e fazerem previsões ou decisões sem serem explicitamente programados. Se você está começando sua jornada em aprendizado de máquina, confira esses 5 projetos que você vai utilizar para construir suas habilidades, para construir a sua experiência na área. Então, o primeiro projeto, logo que eu vou indicar aqui para você, é a previsão de emissões de gás carbônico em carros, que é uma tarefa de regressão simples. Você vai treinar suas habilidades em uma tarefa de regressão simples. O objetivo é prever as emissões de gás carbônico com base em fatores como consumo, tipo de combustível e eficiência energética do veículo. As ferramentas que você vai utilizar vai ser Python, o Scikit-Learn, Pandas e o Matplotlib para visualizar gráficos. Então, qual é a ideia aqui básica dessa tarefa? Use o conjunto de dados Field Consumption, que eu vou deixar o link aqui no meu site. Nessa postagem tem um link que vai te levar direto para essa base de dados. Até com uma cor diferente aqui. Você vai poder então conferir o repositório onde vai estar separado essa base de dados para você trabalhar nela. Então essa base contém informações sobre características de veículos e seu consumo de combustível. Então você vai treinar um modelo de regressão linear simples. Qual é o modelo de regressão linear simples? É que você vai observar apenas uma variável. Tá? Então você vai ver qual é a melhor variável que vai estar relacionada com o nosso alvo, que é a emissão do gás carbônico. E aí você vai fazer a regressão linear para esse caso. Então, as tarefas, o passo a passo que você vai fazer para executar esse projeto é o seguinte. Primeiro você vai carregar a base de dados, vai fazer uma análise exploratória dessa base, tá? Vai ver, né, quais são as distribuições, quais são o tipo de dados que existe nela, se tem alguns dados faltantes, vai fazer uma análise exploratória como você faz aí nas suas análises. Vai fazer um pré-processamento de dados para tratar valores ausentes, codificação de variáveis categóricas, enfim, faz um pré-processamento dela. Depois você vai visualizar em gráfico de espalhamento o relacionamento entre as variáveis. Pode também fazer aqui uma matriz de correlação entre esses atributos, tá? Depois você vai dividir, vai preparar os dados para você treinar seu modelo. Então você vai dividir os dados em conjunto de treinamento e de teste. Depois disso você vai treinar seu modelo. E aqui você vai usar 3 modelos, tá? Modelo de regressão linear simples,
as variações, né, com regularização laço e read. Então, só esses modelos para essa tarefa. E depois você vai avaliar os modelos usando a métrica root mean square ou MSE, né, mean square erro, tá? Então, o seu primeiro projeto é esse. Vamos para o segundo projeto. Previsão de emissões de gás carbônico, mas agora usando regressão múltipla. Você vai expandir o seu primeiro projeto, vai melhorar a previsão dele, considerando os outros atributos, mais de um atributo dessa base de dados. Então, perceba a diferença. No primeiro ponto, no primeiro projeto, você vai fazer uma regressão simples, tá? Você vai escolher apenas um atributo dentre os vários atributos que existem nessa base de dados. Se eu não me engano, são 13. No segundo projeto, você vai usar mais de um atributo para fazer uma regressão linear múltipla, que é exatamente essa é a diferença, né? A regressão linear múltipla você utiliza mais de um atributo como variáveis independentes ali do seu modelo. E aí, o objetivo é melhorar o processo de previsão, né, da emissão de gás carbônico, considerando mais de um atributo. Aí você vai usar ainda as mesmas ferramentas do projeto anterior. Então a ideia por trás é expandir o projeto, incluindo mais variáveis, né? Vou repetir de novo, para ficar bem claro. Então tem alguns atributos nessa base, por exemplo, o tamanho do motor que você vai poder utilizar, a quantidade de cilindros de cada carro, o tipo de combustível. Então você vai fazer ali uma análise exploratória, vai definir qual é os melhores atributos e utilizar para fazer essa regressão. Então, as tarefas a serem executadas é bem parecida com o projeto anterior. Você vai carregar, fazer análise exploratória dos dados, fazer o pré-processamento, vai verificar visualmente, né, através de gráfico de espalhamento, a relação entre os atributos, vai fazer a divisão dos dados para prepará-los para treinamento do modelo. E na hora de treinar seu modelo, aí entra um novo algoritmo que você vai utilizar, vai ser a árvore de regressão, no caso, né? A árvore de decisão voltada para a regressão. Então, você vai fazer uma regressão linear usando árvore de decisão. Outra diferença para o primeiro projeto é que você vai ajustar os hiperparâmetros do modelo usando Grid Search, tá? Então, você vai ajustar os parâmetros da sua árvore usando um Grid Search, que é uma técnica para ajuste de hiperparâmetros. Depois você vai avaliar os modelos usando as métricas, então, mesmas métricas, né? O RMSE, no caso do projeto 1. E também outra diferença agora, você vai salvar o seu modelo em um diretório depois de treinado. Depois que você fizer o treinamento do seu modelo, salve ele em um diretório específico, tá? Combinado? Beleza? Vamos avançar aqui para o terceiro projeto, que é o projeto de classificação de espécie de plantas. Você vai usar a base de dados mais conhecida na área de aprendizado de máquina, que é a base de dados IRIS, que é esse conjunto de dados de plantas, que contém informações sobre o comprimento e a largura das folhas. E tem ali a classe que essa determinada planta pertence. Então, as possíveis classes são o Iris versicolor, o Iris setosa e o Iris virgínica. Então, essa é uma tarefa de classificação de dados. E aí, o passo a passo ali do seu projeto vai ser carregamento de dados, análise exploratória dos dados, o pré-processamento, vai fazer uma análise gráfica também, visualizando ali os atributos relacionados, vai fazer a divisão dos dados em treino e teste, vai fazer o treinamento do modelo de classificação. Nesse caso, você pode usar regressão logística, o algoritmo Support Vector Machine, ou SVM, que inclusive eu já fiz vídeos aqui no canal sobre esses dois algoritmos, então dá uma conferida aí se você não conhece ainda esses algoritmos. E o Random Forest, tá? Você pode usar um desses três algoritmos para criar seu modelo. E aí, se você tiver disposição e motivado, use os três algoritmos, tá? Quanto mais você utilizar, melhor. E aí você também vai fazer aquela etapa de ajuste de hiperparâmetros usando o Grid Search. Aqui vai ser um pouco mais complexo do que a tarefa anterior no projeto 2, porque você estava trabalhando apenas com um algoritmo. Aqui você vai ter três. E aí as brincadeiras aqui, né, as variações vão ser bem maiores.
mas aí vai te dar mais habilidade, né, nessa hora de fazer ajuste de parâmetros. Vai avaliar seu modelo e também vai salvar o modelo treinado em um diretório específico. Aí você já vai trabalhar na organização ali do seu projeto, tá? Como você vai organizar seu projeto, separa uma pasta específica para os seus modelos treinados. 4. Classificação de dígitos manuscritos. Então, o objetivo é reconhecer os dígitos manuscritos a partir de imagens. Você vai usar, nesse caso, Python, e aí você vai entrar com uma outra biblioteca já mais avançada, que é a biblioteca TensorFlow e o Keras, e também o NumPy, né, para trabalhar aqui com esses dados. Use o conjunto de dados MNIST, já tem aqui ó, o link dele nesse post, nesse blog, que vai te levar direto para essa base de dados, bem como também, eu passei batido aqui, mas tem também o link para a base de dados do Iris Dataset, né, do conjunto de dados de plantas, da mesma forma. Tem o link aqui para o base MNIST, que você vai poder conferir. Então, essa base contém imagens de dígitos manuscritos, como você observa aqui um exemplo na tela. Então, treine uma rede neural, olha aqui o modelo que você vai utilizar, tá? Uma rede neural artificial simples para classificar imagens em dígitos de 0 a 9, que são as classes que existem nessa base de dados. Então, esse é uma base de dados um pouco mais robusta, um pouco mais pesada. Tem 9 classes aí que você vai poder inferir no seu modelo. Então, você vai precisar entender como é que você utiliza uma rede neural para adaptar para essa tarefa aqui de classificação. E aí o passo a passo é bem parecido com as outras anteriores, né? Você vai fazer o carregamento, sempre tem, né? Parte de carregamento de dados, análise exploratória dos dados, faz o pré-processamento dos valores ausentes, se tiver, vai tudo o que precisa fazer de pré-processamento nessa base. Depois você pode fazer um gráfico de espalhamento, né? Para ver a relação entre os atributos. Vai dividir sua base de dados em treino e teste. E depois você vai utilizar a rede neural para treinar o seu modelo. Então, nesse exemplo específico, utilize uma rede neural, porque é uma ferramenta importantíssima para você aprender como engenheiro de machine learning. Ok? Faz a avaliação do seu modelo. E aí, se quiser salvar também, eu não deixei aqui, mas se você quiser salvar, pode salvar. E aqui, para avaliar o seu modelo, ponto importante, utilize essas métricas aqui para você entender e praticar. F1, precisão, revocação e a matriz de confusão. Utilize essas métricas. Que é diferente do exemplo de classificação do item 3 aqui, né? Que foi a classificação das plantas. Você vai usar apenas a acurácia e a matriz de confusão. Aqui você vai usar outras métricas diferentes do exercício anterior, do projeto anterior. Último exemplo de projeto que você pode utilizar como engenheiro de machine learning que está começando agora. Segmentação de imagens. Nessa tarefa, a segmentação de imagens, então, só para esclarecer aqui, é a tarefa de dividir uma imagem em várias partes ou segmentos, geralmente para identificar e isolar objetos ou regiões específicas dentro da imagem, tá? O objetivo, então, desse projeto é segmentar diferentes objetos em uma imagem usando um algoritmo de agrupamento. Então, o objetivo desse projeto aqui é você treinar suas habilidades de agrupamento de padrões, de clusterização. Então, você vai aplicar um algoritmo de clusterização ou de agrupamento para resolver esse projeto. As ferramentas que você vai utilizar é o Python, o Matplotlib e o Scikit-learn. Então, eu vou deixar a imagem que você vai utilizar como referência também aqui no link, nessa página aqui, nesse post. Confere lá, vai estar tudo separado para você, esse dataset. Utilize essa imagem da Ladybug para treinar um modelo de agrupamento usando o algoritmo K-means, ou K-means, né, em português. Então, utilize esse algoritmo para fazer esse treinamento, tá? Então, as tarefas aqui também são um pouco diferentes para adaptar para esse tipo de projeto. Você vai carregar essa imagem, visualize essa imagem, né? Olha a imagem original, verifique a dimensão dessa imagem. Depois você pode redimensionar a imagem de uma matriz para um vetor, que é como o algoritmo
ler os dados, né, em formato de vetor. Você vai precisar converter. Depois você vai treinar o modelo de agrupamento, nesse caso, caminhos, tá? Utilize o caminhos para treinar. E aí você vai variar o número de clusters utilizados no treinamento, né? Para ver ali, para gerar um resultado parecido com esse que você está vendo aqui na tela. Então você vai ter a imagem original, a imagem ali utilizando 10 colors ou 10 cores. Nesse caso, utilizei 10 clusters, que foi o parâmetro do algoritmo caminhos para gerar essa imagem. Depois 8 cores, 6 cores, 8 cores, que é o número de clusters, tá? Cada cores aqui responde a um cluster. Então, 2 clusters, você vai observar o resultado parecido com esse aqui, a ideia. Então, esse aqui já é o resultado que você vai ter, tá? Na tela ali, quando você aplicar essa variação aqui no treinamento. Então, esses foram os 5 projetos de Machine Learning que você pode fazer como iniciante. São projetos ótimos, pontos de partida para quem está começando agora na área de Machine Learning. Ele descobre os fundamentos de regressão, de classificação e segmentação de imagens, que são recursos essenciais que você precisa ter, que você precisa dominar como engenheiro de Machine Learning. Além de fornecer experiência prática na biblioteca do Scikit-Learn, Keras e TensorFlow, tá? Quando você atuar com redes neurais artificiais. E à medida que você avança, você pode explorar projetos mais complexos e conjuntos de dados maiores para continuar aprimorando suas habilidades em Machine Learning. E é claro, se você quiser projetos mais avançados, comenta aqui nesse vídeo sobre esses novos projetos, que eu faço um vídeo aqui específico sobre projetos mais avançados, ou projetos de nível intermediário, e depois a gente vai para uns projetos mais avançados. Uma dica extra aqui também: organize todo o seu código, toda a estrutura que você for criar ali o seu projeto em algum repositório como o GitHub ou GitLab, né, qual você utilizar aí, para construir seu portfólio, que possa ser útil em futuras oportunidades profissionais, como para demonstração em uma entrevista, né? Você tiver tudo organizado ali, estiver participando de uma entrevista de emprego na área, eles vão gostar da sua organização. Então aproveite essa dica extra sobre a organização desses projetos. Beleza? Então um abraço aí e até a próxima. Muito bem, por hoje é só, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Então eu já recomendo que você coloque a mão na massa, realize esses projetos que você vai aprender com certeza, vai ter mais experiência nessa área de Machine Learning. E se por acaso você não conferiu ainda o vídeo sobre o lançamento da OpenAI, o modelo para criar vídeos mais realistas, o Sora 2, dá uma conferida nesse vídeo bem aqui.